Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender a teoria básica sobre a transferência de aprendizagem. E vamos iniciar com um exemplo. Vamos supor que uma pessoa possui as habilidades para patinação no gelo. Nós podemos transferir esse conhecimento da pessoa que possui essa habilidade para uma outra pessoa que, por exemplo, quer esquiar na neve. Nós podemos observar que nesse cenário existe uma similaridade entre esses dois esportes, como por exemplo, ambos precisam utilizar os patins ou algo para deslizar no gelo. Dessa forma, uma pessoa que consegue patinar no gelo vai conseguir aprender facilmente a esquiar na neve. Ou seja, nós vamos transferir o conhecimento adquirido em uma atividade para que essa pessoa consiga desempenhar uma atividade similar. E basicamente, essa que é a ideia da transferência de aprendizagem. Nós transferimos o conhecimento de uma rede neural que já está treinada para uma outra rede neural. Dessa forma, a transferência de aprendizagem visa transferir o conhecimento adquirido no treinamento de uma rede neural para uma outra rede neural. Vamos supor que nós temos uma rede neural para classificação de gatos e cachorros e nós queremos fazer a classificação de leões. Nós podemos utilizar todo o treinamento da rede neural que já foi utilizada para gatos e cachorros para fazer a classificação de leões, considerando que ambos têm características similares, como, por exemplo, esses três animais possuem 4 patas, possuem olhos, possuem boca e assim por diante. Essa que é basicamente a teoria dessa técnica. Ao invés de nós treinarmos uma rede neural do zero, nós vamos utilizar uma rede neural pré-treinada. Nós temos uma base de dados chamada Imaginet. Você pode acessar esse site, o imaginet.org, que são mais de 14 milhões de imagens utilizadas para o treinamento de uma rede neural. E essa é uma base de dados bem importante na área de visão computacional, pois ela é muito utilizada para avaliação de arquiteturas de redes neurais convolucionais. Vários pesquisadores criam novas estruturas de redes neurais com o objetivo de classificar mais de 1.000 objetos que existem nessa base de dados. Caso você queira saber mais detalhes, você pode inclusive abrir esse link com os desafios, e aqui inclusive tem os últimos papers que foram publicados, como por exemplo, de 2017, 2016, 2015 e assim por diante. E você pode conferir novas estruturas de redes neurais que foram desenvolvidas para classificar esses objetos. Digitando Imaginet Dataset no Google, na pesquisa de imagens, você pode visualizar que existem imagens de vários objetos, como por exemplo, esculturas, pinturas, outros tipos de objetos como carros, caminhões e vários animais. E a ideia de nós usarmos transferência de aprendizagem é que vários pesquisadores já desenvolveram estruturas pré-treinadas específicas para reconhecerem os objetos que compõem essa base de dados Imaginet. Portanto, no nosso exemplo de classificação do Homer e do Bart, nós não precisamos treinar uma rede neural do zero, visto que nós podemos utilizar a estrutura básica que já foi treinada com essa base de dados. E uma das grandes dificuldades de trabalhar nessa área de visão computacional e redes neurais convolucionais é que você precisa ter um servidor ou um computador muito potente para que você consiga fazer o treinamento com uma base de dados com mais de 14 milhões de imagens. Dessa forma, você pode utilizar esse treinamento que já foi feito em grandes servidores. Vários deles foram feitos diretamente no Google. Portanto, se você utilizar os pesos da rede neural que já foram treinados, você não vai precisar
levar tanto tempo assim para você fazer o treinamento de uma rede neural do zero. Essa aqui é basicamente a ideia dessa técnica de transferência de aprendizagem. Ao invés de treinar uma rede neural do zero, nós utilizamos o treinamento que já foi feito por outra pessoa. Baseado nessa base de dados do ImageNet, nós temos toda essa estrutura de uma rede neural convolucional, camadas de convolução, camadas de max pooling, camada do flattening e também a rede neural densa. Pesquisadores já desenvolveram estruturas complexas utilizando redes neurais convolucionais. E vamos supor que essa rede foi utilizada para classificar elefantes, cobras e leões. E vamos supor que nós temos o nosso próprio conjunto de imagens personalizadas, que não fazem parte dessas categorias. Poderia ser gatos ou cachorros, ou então o Homer e o Bart. Dessa forma, nós temos toda essa estrutura da rede neural convolucional. Porém, ao invés de nós treinarmos essa estrutura do zero, o que nós vamos fazer é utilizar toda essa parte da rede neural que já foi treinada e nós fazemos a transferência dos pesos. Enviamos os pesos dessa estrutura para essa nossa nova estrutura. E a única coisa que nós vamos precisar programar ou implementar do zero é essa camada final da rede neural, conforme nós podemos observar, é somente a parte da rede neural densa. E com isso, nós fazemos a classificação dos gatos e dos cachorros, ou seja, as nossas imagens personalizadas. E as primeiras camadas da rede neural convolucional, principalmente as camadas de convolução e as camadas de max pooling, são utilizadas para fazer a extração das características gerais das imagens, como, por exemplo, as bordas, os cantos e as formas geométricas. Ou seja, essas características estão presentes em todas as imagens de todos os objetos, independente se é um elefante ou se é um gato. Todas essas imagens possuem borda, possuem cantos e também possuem formas geométricas, ou seja, está presente em todos os tipos de objetos. Dessa forma, nós podemos utilizar esses pesos que vão fazer a extração das características mais gerais. Em outras palavras, essas camadas na esquerda da rede neural pré-processam as imagens, vão extrair o que é mais importante das imagens. Nós copiamos esse modelo pronto, que é chamado do modelo base, e adicionamos uma camada personalizada no final. E essa última camada que é responsável pela extração de características específicas que são utilizadas para a classificação. Nós podemos concluir que tanto um leão quanto um gato possuem características muito parecidas, que são extraídas nessas primeiras camadas. E as características mais específicas do gato e do leão são extraídas nessas últimas camadas da rede neural, na parte que nós desenvolvemos a rede neural densa. Por isso que elas são chamadas das camadas específicas de classificação. Voltando nesse slide da teoria sobre as redes neurais convolucionais, você aprendeu anteriormente que esses dois neurônios, com o valor 0.9 e 0.8, são responsáveis pela extração das características relacionadas ao número 1, enquanto que os dois últimos neurônios da camada densa são responsáveis pela extração das características do número 3, enquanto que o terceiro neurônio é responsável pela extração das características do número 9. Por esse motivo é que nós podemos utilizar a rede neural densa, a última etapa da rede neural convolucional, para fazer a extração das características mais específicas de cada um dos objetos. E na próxima aula vamos dar início à implementação. Obrigado e até lá!